Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês que acompanham o canal. Se você tem acompanhado o canal já há algum tempo, já me conhece, já assistiu vários vídeos meus, quais vocês acham que foram os 3 vídeos que eu fiz aqui no canal até agora que receberam mais hate? Isso mesmo, aqueles que receberam mais comentários odiosos, negativos, me xingando, detonando o vídeo. Eu vou falar aqui rapidinho. Em primeiro lugar, sem nenhuma dúvida, é o vídeo que eu fiz lá na primeira fase do canal sobre um filme chamado O Destino de uma Nação, ou The Darkest Hour, que é aquele filme sobre o Winston Churchill vivido pelo Gary Oldman, que deu o Oscar, inclusive, ao Gary Oldman. E por incrível que pareça, eu acho que vocês vão rir do que eu vou falar, mas é verdade, aquele vídeo, inclusive, ele é um dos únicos, talvez o único, eu acho, aqui no canal, que tem uma porcentagem de likes e dislikes muito equilibrada. A última vez que eu vi, ele tinha 50 e poucos por cento de likes e 40 e poucos por cento de dislikes, o que é, assim, absurdo, porque aparentemente a razão disso é que no vídeo eu falo que a linguagem do filme é uma linguagem quadrada, é uma linguagem conservadora, é uma linguagem antiquada. E isso feriu a sensibilidade de muitas pessoas que assistiram o vídeo, achando que eu tava criticando o Winston Churchill por ser conservador politicamente, pra vocês terem uma ideia da insanidade completa que virou o Brasil nos últimos anos. Em segundo lugar, o segundo vídeo que mais recebeu hate aqui no canal até hoje, eu diria que é, recentemente, o meu vídeo sobre Drive My Car, que agora recebeu, né, várias indicações ao Oscar, tá super hypado, e aparentemente as pessoas me odeiam e me chamam de burro, falam que o vídeo é o pior que elas assistiram na vida, porque eu não gostei do filme e eu era obrigado a gostar. Ninguém me mandou o memo. Mandaram pra vocês o memorando que era obrigado a gostar de Drive My Car? Pra mim, não chegou. E em terceiro lugar, é um vídeo menos visto do que esses dois, por isso que ele tá em terceiro lugar, mas ele também recebeu muitos comentários odiosos. É o vídeo que eu fiz recentemente, no ano passado, sobre um documentário da HBO Max chamado Woodstock 99, que é um documentário sobre a tentativa de ressuscitar o festival de Woodstock, que foi feito em 99. Mas o que o documentarista descreve e mostra com bastante habilidade no filme é como os tempos haviam mudado e não dava mais para ressuscitar o espírito de Woodstock. Então, o festival era uma tentativa de ser uma nova versão daquele dos anos 60, assim como é o Rock in Rio, como é o Lollapalooza, mas o espírito da época não era mais o mesmo. E eu falo isso no vídeo não dando minha opinião, eu falo replicando a tese que o próprio documentarista tá abordando, mas as pessoas, principalmente que eram fãs do Limp Bizkit, que é uma banda que é usada no filme como um símbolo, não é a causa de todas as desgraças do mundo, mas é um símbolo usado pelo filme como o símbolo de uma época sem ideologia. E isso é uma coisa que não fui eu que inventei, não é o diretor do documentário que inventou, tanto que a década de 90, né, ali entre o colapso da União Soviética no final dos anos 80 e começo dos anos 90, e o 11 de setembro em 2001, é chamado de o fim da história. E é chamado de o fim da história porque é o fim de um século que foi um século de lutas ideológicas, de lutas por direitos e também de conflitos de todos os tipos, e chega ali no final do século 20 com os Estados Unidos com uma liderança mundial muito consolidada, o capitalismo tardio já muito consolidado e sem grandes adversários, e isso é transferido também para a juventude, é uma juventude capitalista consumista que não tem mais aqueles ideais de lutas que já haviam sido conquistadas pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós nas décadas anteriores, e o filme é sobre isso. E por que que eu fiz essa longuíssima introdução para falar do documentário Summer of Soul? Porque esses documentários musicais, quando eles são bons, eles têm a vantagem de ser sobre duas coisas. Primeiro, eles são sobre música, e em segundo lugar, eles são também sobre o espírito de um tempo. E isso acontece não só com documentários clássicos como o próprio Woodstock ou o Gimme Shelter, que é aquele documentário sobre aquele show fatídico, trágico dos Rolling Stones, também ali no final dos anos 60, ou então esse Woodstock 99, que fala de uma época apolítica e de uma época em que, por esse vácuo ideológico, era uma época que tinha um avanço muito grande da mídia de massa, de televisão, comecinho da internet, e que favoreceu não só a indústria da pornografia, cultura do estupro, etc, e várias coisas que vocês assistam ao filme, eu indico, vou
deixar o card com o meu vídeo aqui em cima. Assistam ao vídeo e vejam também o filme, principalmente, claro, lá na HBO Max. Mas esse filme aqui, o Summer of Soul, ele também faz isso muito bem, porque ele é um filme, pra quem não sabe, sobre um festival de música negra que aconteceu em Nova York no mesmo verão de Woodstock, com a diferença de que Woodstock, que tinha uma representatividade, que tinha um significado cultural, social muito potente naquela época, era, e não dá pra negar, um festival branco. Então, mesmo quando você pega um Jimi Hendrix da vida, e aí Janis Joplin, todos aqueles nomes principais da época, mesmo quando é um negro ou mesmo quando é uma mulher, a cultura era uma cultura muito branca. Então, se você pega aquelas imagens, né, do Verão do Amor em 1968, por exemplo, ou em maio de 68 na França, aquelas passeatas de juventude, você vai ver poucos negros, e isso significa que os negros não tinham uma cultura rica, não tinham uma celebração de identidade muito forte acontecendo na época? Não. Significa que esse tipo de celebração e que esse tipo de festival e de movimento era abafado pela grande mídia e foi abafado durante décadas. Tanto que uma das grandes vantagens e um dos grandes diferenciais que tornam Summer of Soul um filme imperdível é que ele traz de volta imagens que realmente ficaram, né? O filme fala um pouco disso no começo ali, né? Com os letreiros guardadas na gaveta e jamais tinham vindo à tona até hoje. Então, só por isso o filme já é imperdível. Mas o filme é imperdível também porque, usando aquela técnica, que é uma técnica que funciona muito bem, não só em documentários musicais, mas também em documentários de outros tipos, de usar a música, por exemplo, ou usar um tema que parece ser o tema principal do filme, como pano de fundo para falar das pessoas que compuseram aquele movimento. No meu curso de História do Cinema Brasileiro, por exemplo, eu falo muito sobre o Garrincha, Alegria do Povo, que é um documentário do cinema novo em que o Leon Hirslund faz exatamente isso. Ele faz um filme sobre o Garrincha, sobre o time do Botafogo, mas na verdade o filme não é sobre o Garrincha, o filme é sobre os não Garrinchas da cidade do Garrincha. Então ele deixa o Garrincha lá no Maracanã e vai pra cidadezinha dele pra falar com os caras que jogavam bola com ele, faziam pelada com ele e que não se tornaram o Garrincha. Quem são essas pessoas? Ele pega um tempão pra mostrar que bancada, o que tava acontecendo, quem são aquelas pessoas que gastavam o pouco dinheiro que tinham, né? E o único dia de folga pra caminhar, pra pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, pra ir ao estádio pra assistir ao Garrincha. O que levava essas pessoas lá? E o Summer of Soul faz isso muito também, porque ele é um filme sobre quem tá no palco e ele também é um filme sobre quem tá fora do palco, quem tá na arquibancada. Não é uma arquibancada, mas quem tá na audiência, na plateia. E ele é cheio de cenas, assim, riquíssimas, de realmente expressão corporal e de expressão de alegria, de celebração de pessoas negras que estavam ali comemorando e também se identificando, porque tinha coisa pra comemorar, mas tinha coisa pra lamentar também, porque é uma época muito trágica pra comunidade negra especialmente, mas manifestando a sua própria existência, celebrando a sua própria cultura, e isso não só no palco, como eu falei, como também várias pessoas que são enfatizadas ali na plateia, assim como alguns filmes dos quais eu falei aqui nesse vídeo também faziam muito bem, e o Woodstock é um exemplo disso, o Gimme Shelter é um exemplo muito bom disso também. E no final das contas, existe um casamento de duas coisas, né? Então é um filme que ele acerta dois coelhos com uma cajadada só, porque ele é um filme musicalmente riquíssimo, então ele é um filme que realmente, né, dá vontade de levantar e dançar, é um filme pra você ligar no último volume na sala e não só assistir como documentário, mas também usar como show musical, documentário musical, como, sei lá, né, pra uma festa, pra uma reunião com as pessoas, com os amigos, e também ele é um retrato sociológico, sociocultural de uma época chave da luta pelos direitos civis, principalmente dos negros americanos, porque é uma época em que vários movimentos tinham explodido, né, no país, e a gente sabe da história, né, como o FBI e como o poder mesmo nos Estados Unidos reprimiu as lutas por direitos civis dos negros, né? Então não só o Martin Luther King Jr. e o Malcolm X foram assassinados, como outros líderes também, e outros presos, e tem, enfim, né, todo tipo de atrocidade ali executada pela polícia e
pelas autoridades, mas que hoje, olhando pra trás, a gente sabe que são aquelas pessoas que estavam naquela plateia e também no palco que estavam fazendo um movimento que trouxe pra a população americana, principalmente, né, afro-americana, vários direitos que hoje elas têm. E se hoje elas precisam lutar por outras coisas, é só porque aquelas pessoas que estão nesse filme lutaram pelo que elas já têm e não precisam mais, né, tentar conquistar. É um filme que tem uma montagem maravilhosa, né, como eu falei, alternando, né, cenas do palco e não só filmando, não só registrando, mas de uma maneira muito ágil, como também sabendo valorizar as imagens, assim, né, pegando imagens muito significativas na plateia, contrabalançando com cenas de pessoas dando depoimentos pra câmera, né, os famosos talking heads ou cabeças falantes. Eu tenho colegas críticos de cinema que só de o filme que é documentário ter pessoas falando pra câmera, ele já fica, não, mas isso é um filme 1 estrela, porque ele não é um filme experimental do ponto de vista de linguagem, como se um documentário não tivesse o direito que os filmes de ficção têm de usar também elementos mais tradicionais, mais clássicos de linguagem para contar uma história de uma maneira forte, de uma maneira potente e contemporânea. E é isso que Summer of Soul faz muito bem. Assistam ao filme e também, né, se você quer recomendações de filmes musicais, que são também estudos socioculturais da sua época e que contam um pouco a história de alguns pedaços do século XX, eu recomendo todos os outros que eu comentei durante esse vídeo. E claro, não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, me diz aqui embaixo, né? Você concorda, discorda, gostou do filme, não gostou? Tem algum ponto que você queria comentar? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e se inscreve no canal. E por hoje eu vou ficando por aqui. Tchau!